Olá, meus amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento, para que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração aos seus ensinamentos. Que bom iniciarmos o ano em busca do nosso maior alimento. Hoje, a nossa reflexão tem o tema de o pão da vida. Quando a gente fala em o pão da vida, consequentemente a gente já pensa no Mestre Jesus. E eu fui buscar essa reflexão em João, no capítulo 6, no versículo 35, uma fala de Jesus onde ele nos diz: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Antes desta passagem que o João relata, Jesus tinha realizado a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando uma multidão. E essa mesma multidão estava à sua procura, em busca do alimento, porque eles não haviam entendido ainda que o próprio Mestre era o alimento, só que o alimento do Espírito. Nós sabemos que naquela época muitos não tinham os recursos materiais. E vendo que Jesus alimentava milhares de pessoas com tão pouco, talvez eles tivessem imaginado que o socorro que eles tanto pediam havia chegado. Mas eles imaginavam um socorro apenas material, porque na época eles eram todos escravos praticamente de Roma e aguardavam que viesse um Salvador. Só que Jesus é o nosso Salvador, mas o nosso Salvador espiritual. Ser o pão para a vida do ser humano quer dizer que Jesus é para nós o alimento espiritual necessário ao nosso crescimento. Assim como o pão é o alimento para o nosso corpo físico. Jesus alimenta o espírito daqueles que acreditam e se utilizam com fé dos seus ensinamentos. Porque não adianta nada apenas a gente acreditar se não nos utilizarmos daquilo em que acreditamos. Qual seria o sentido de crer? Imagine uma mesa farta, onde nós temos o pão, mas a gente não tem coragem de pegar aquele pão e se alimentar. Então não vai adiantar de nada. A mesma coisa é o Evangelho do Cristo. Nós precisamos nos alimentar dele, precisamos pegar, ler, estudar, refletir e trazer para a nossa vida. É muito interessante essa comparação de Jesus com o pão, porque esse é um dos alimentos mais simples da mesa humana e é o mais comum. Ele vai para a mesa dos ricos, para a mesa de pessoas mais simples. Então, pensando bem, Jesus é para ricos e pobres. Ele é o pão sem o qual o homem não pode viver. No Pai Nosso, o Mestre nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia ao Pai, para que possamos manter o nosso corpo alimentado, saudável. Nesse caso, nosso pão de cada dia é o seu Evangelho, que alimenta o nosso espírito, nos sustenta, nos fortalece. Esse pão é o essencial para todos os momentos, principalmente para os momentos difíceis. E é ele que vai fazer toda a diferença em nossa vida. Quando estamos alimentados pelo pão do Evangelho, ao chegar o período das vacas magras, conforme o sonho do faraó que foi desvendado por José do Egito, não sei se vocês lembram da história, mas o José do Egito desvendou um sonho que o faraó disse que ele via 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras que comiam as vacas gordas, e ele entendeu que seria um período de 7 anos que eles teriam de muita fartura e depois um período de 7 anos que eles não teriam nada. E José falou para o faraó: façamos uma reserva, para que na época que vier essa seca, essa fome, o nosso país não sofra. Mesmo assim somos nós. Nós precisamos dessa reserva do Evangelho dentro de nós. É a reserva da fé, da esperança, da perseverança. E por mais difícil que seja o período, o pão da vida nos sustentará. Para ilustrar um pouco mais do Evangelho, eu escolhi um trecho
que é muito pertinente a esse assunto, que está em Lucas. E ele diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, quer dizer, Jesus e os discípulos, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirado. Lucas, como nós sabemos, ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele se informou e se apaixonou por seus ensinamentos. Isso mostra que todos nós que entendemos e já estudamos um pouco do Evangelho de Jesus, nós mudamos a nossa vida. Lucas mudou totalmente a sua vida e hoje ele é um dos evangelistas mais conceituados, está como se ele fosse também um dos apóstolos do Mestre Jesus. Então, ele nos mostra que Maria, que estava sentada aos pés de Jesus, ela ouvia embevecida suas narrações e ensinamentos. Isso quer dizer que Marta não era boa pessoa? Não. Quer dizer apenas que Maria tinha entendido o sentido do Mestre Jesus e está ali naquele momento. E para ela, os ensinamentos do Mestre eram tão importantes que ela não queria perder. Ora, ela pensou provavelmente: quando será que eu posso ter o Mestre novamente tão próximo de mim? E Marta estava muito assoberbada com as coisas do dia a dia, do cotidiano. Isso nos lembra a gente mesmo, a nossa própria vida. Às vezes, nós temos tantas coisas a fazer que no final a gente esquece do que é importante. Estamos envolvidos pelas atividades comuns do plano físico. Então a gente corre com o trabalho, corre com os filhos, corre com tanta coisa que nós temos que nós esquecemos do principal, o estudo para a nossa vida real, que é a nossa vida espiritual. E Maria tinha escolhido a boa parte porque ela tinha entendido naquele momento a necessidade dessa alimentação que o Cristo disse, que ele era o pão da vida, ele é o pão da vida. É lógico que nós precisamos nos inteirar da vida que nós temos aqui no plano físico, mas precisamos também nos envolver na busca do melhor para que nós possamos assimilar o Evangelho de Jesus, a essência da lição divina e utilizarmos ela na nossa vida, porque também não adianta a gente aprender tanto e não utilizar. Quer dizer, o pão da vida, o Evangelho do Mestre, precisa estar nas nossas escolhas diárias, porque nós podemos, com o tempo, investir no nosso progresso intelectual e investir também nesse tesouro que o Mestre nos falou, que é o tesouro que a traça não corrói. E é justamente dentro do Evangelho dele que nós vamos buscar isso aí. Importante também é nós não nos esquecermos de não deixar de compartilhar esse pão. Agora eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão através de uma música que nos fala como se nós estivéssemos naquele momento que Jesus estava nos falando, no monte, no momento que ele estava fazendo o seu sermão. Vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes e imaginar que somos nós, a Maria que está aos pés do Mestre Jesus, escutando ele falar.
Então, meus amigos, a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós mudamos o nosso destino. O destino é só nosso e somos nós que vamos fazer com que tudo que nós desejamos, tudo que nós acreditamos aconteça. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos e para todos que já o conhecem, que já partilha desse pão, possa dividir com aqueles irmãos que ainda não conseguiram encontrar a comunhão com o pão de Jesus. Graças a Deus, que assim seja.